Bem-vindo ao Europa 28. António Costa afirma que as sanções de Bruxelas seriam altamente injustas. O Primeiro-Ministro está em sintonia com o Presidente da República nesta matéria. Já a Comissão Europeia está tranquila com as críticas do Ministro das Finanças alemão ao adiamento de decisão sobre sanções a Portugal e Espanha. Um dia depois das críticas do Ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schäuble, à decisão do Executivo, a porta-voz da Comissão para os Assuntos Económicos sublinhou que os serviços jurídicos da Comissão Europeia consideram que o adiamento de uma decisão sobre os procedimentos por déficit excessivo a Portugal e Espanha tinha toda a legitimidade e validade legal. Por cá, António Costa afirma que as sanções de Bruxelas seriam altamente injustas. Não creio que seja justo aplicar a Portugal qualquer sanção. Primeiro, porque não é justo impor aos portugueses mais sacrifícios depois dos sacrifícios sofridos durante os últimos 4 anos. Em segundo lugar, porque é injusto vir agora punir o resultado de políticas que tão elogiadas foram no passado pela Comissão Europeia. E, em terceiro lugar, seria absolutamente injusto aplicar agora sanções pelo incumprimento do déficit o ano passado, quando este ano é o primeiro ano em que, pela primeira vez, a Comissão Europeia prevê, mesmo na visão mais cética que tem, que Portugal venha a cumprir os limites do déficit excessivo. O Primeiro-Ministro alinha no discurso do Presidente da República. Eu penso que é uma injustiça estar a aplicar sanções a Portugal por causa do ano 2015. Primeiro, Portugal fez tudo o que devia ter feito. Segundo lugar, as divergências são de contabilização, 0,4%. Terceiro, acontece que nunca foram aplicadas as sanções. Quarto, sucede que isso é um sinal de falta de compreensão e de solidariedade em relação aos sacrifícios do povo português. Quinto, não é um estímulo para 2016 e para o esforço que é preciso continuar a fazer no plano orçamental. Marcelo Rebelo de Sousa considera assim uma injustiça a aplicação de eventuais sanções a Portugal por causa do ano de 2015. São hoje meus convidados, Carlos Zorrinho, João Ferreira, Inês Domingos e Joana Mortágua. A todos muitíssimo obrigado pela vossa presença. Estas sanções ou este adiamento de sanções pouco tem a ver com Portugal e tudo a ver com as eleições em Espanha? Pois há aqui duas questões. Uma é o timing, perguntar se a análise deste dossiê devia ter sido adiada ou não. Penso que o adiamento tem a ver, de facto, com a questão espanhola e talvez, de uma forma indireta, com a questão inglesa. E acho que não é um bom sinal ter sido adiado. Já a decisão em si, acho que qualquer sanção a ser aplicada a Portugal seria, nessa altura ou no futuro, uma completa falta de senso. Em primeiro lugar, porque viria a prejudicar aquilo que é o objetivo que a Comissão nos estabelece, que é de cumprirmos o déficit. Portanto, seria um sinal no sentido errado. Ainda por cima, o déficit não foi cumprido aplicando as políticas forçadas pela Troika e pela Comissão Europeia e também incluindo uma decisão sobre o Banif, que foi também fortemente influenciada pelas instituições europeias. E, portanto, não faz nenhum sentido haver sanções. Quanto muito faz sentido haver uma sanção política à Comissão Europeia, porque tem falhado sempre, ou seja, as receitas que tem imposto aos países não têm dado resultado. E repare, por exemplo, que em Portugal estamos a falar de um déficit de 3,1, 3,2, mas em Espanha estamos a falar de 5,1, por exemplo. E, por outro lado, se em algum momento se imaginasse que se deveria aplicar essas sanções, então o Sr. Schäuble também tinha que ser sancionado, porque tanto é quebrar a regra do Tratado Orçamental ter um déficit acima de 3%, como ter um superávit acima de 3%. E, portanto, não faz nenhum senso. Acho que é um instrumento de pressão política e é também uma demonstração da guerra que existe na própria União Europeia. Porque isto é muito importante, nós referimos isto, muitas vezes as pessoas dizem a Europa, a Comissão Europeia. Não há uma Europa, não há uma Comissão Europeia. Há visões diferentes
na União Europeia, e há um combate brutal na União Europeia. Eu, às vezes, para simplificar, diria entre o consenso de Berlim, ou seja, aquilo que o Sr. Schäuble pensa e os ideólogos da austeridade e de que é preciso ajustar para depois crescer, e, por outro lado, eu chamaria o consenso de Roma, ou seja, aqueles que acham, como Portugal acha e está a praticar, que nós temos primeiro que reforçar o potencial da economia, se quisermos, mais à frente, ter capacidade de ajustamento. Esta é uma questão muito importante que está a decorrer e acho que não faz nenhum sentido haver sanções neste contexto. João, ainda assim, as sanções vão surgir no momento em que já vão ser conhecidos os primeiros dados da execução orçamental em Portugal, execução essa que já vai ser feita com base no orçamento do Estado aprovado e não numa gestão em duodécimos. E, portanto, isso pode dar argumentos à Comissão Europeia para, se as coisas não estiverem a correr bem, impor essas sanções? Bom, não sei se vão ser conhecidas, vamos ver. É verdade, isso foi ali referido há pouco na peça, as sanções nunca foram aplicadas, agora elas estão previstas e dá-se esta coisa extraordinária que é toda a gente de repente acha as sanções uma aberração e são de facto, mas a verdade é que o consenso de Berlim e o consenso de Roma foram só um consenso, que é o consenso da direita e da social-democracia, quando se tratou de impor estas sanções. Elas são recentes, as sanções do Pacto de Estabilidade vêm de trás, nunca foram aplicadas, mas recentemente as sanções foram alteradas de uma forma extremamente gravosa, porque aquilo que eram sanções que tinham de ser decididas por uma maioria qualificada no Conselho, graças à legislação da governação económica e do Tratado Orçamental, onde o consenso de Roma e o consenso de Berlim foram um e o mesmo consenso. A esquerda europeia não é o mesmo que a direita europeia. O consenso de Roma é o consenso da esquerda europeia. O Carlos Rinho fica nervoso. Da esquerda pró-europeia. Eu vou deixá-lo falar. Okay. O Carlos Rinho fica nervoso com isto porque a verdade é que no Parlamento Europeu, quem lá esteve a aprovar este quadro de sanções foi o PS, o PSD e o CDS. Tiveram uma e a mesma posição. Aberrante, estou de acordo. Mas já o achava na altura, não o acho só agora, quando aquilo que está em cima da mesa é a possibilidade de aplicação daquilo que eles aprovaram. Portanto, eu achava e continuo a achar que é aberrante. Porque aquilo que se fez foi uma coisa extremamente grave, que foi tornar sanções que exigiam uma maioria qualificada no Conselho, e que nunca foram aplicadas, é verdade, mas que neste momento são automáticas. E é necessário uma maioria qualificada para as impedir. Há 4 Estados que têm o poder de impedir de boicotar qualquer maioria qualificada. Nomeadamente, a Alemanha é um deles, a França, o Reino Unido e a Itália. Não havendo esta maioria qualificada, as sanções são automáticas. E há 2 tipos de sanções. É as sanções que podem ser uma percentagem do PIB do respectivo país, como foi referido, e há as sanções, que é esta verdadeira aberração, que é chamada condicionalidade macroeconómica, que é impedir um país em situação considerada de incumprimento, que não é só em relação ao déficit, pode ser também em relação à dívida, de utilizar os fundos comunitários. Ou seja, aqueles que estão em maiores dificuldades, o que é que lhes vamos fazer? Vamos pôr-lhes um pé em cima para terem ainda maiores dificuldades. Repare, são 6 países neste momento que estão em situação de procedimento de déficit excessivo. Se olharmos para a dívida, são ainda mais. Países como a França, como a Espanha, como a Itália, como o Reino Unido, como a Grécia, a Croácia. Tudo países que ou no déficit ou na dívida estão acima dos critérios de Maastricht. Isto mostra que, de facto, já desde este tempo estes critérios não têm qualquer sentido. Mas estas sanções acabam por funcionar. E acabam por funcionar como? Mesmo sem nunca serem aplicadas. Este é que é o ponto. Porque mesmo sem nunca serem aplicadas, elas são sempre um instrumento de pressão e de chantagem que tem sido usado sobre países como Portugal. Não apenas, mas Portugal está. É curioso ver que a mesma Comissão Europeia que esteve caladinha até 2015 e o déficit excessivo vem de 2015 e do governo anterior PSD-CDS, e a mesma Comissão Europeia que esteve caladinha e a gabar a ação do governo, de repente parece que acordou e mesmo em relação a um déficit excessivo que vem de trás, está em cima do país, como foi dito e bem, a julgar os resultados da sua própria política, da política que ela própria recomendou, e a querer sancionar os resultados da sua própria política. Não é isso, sanciona-nos a nós. O consenso de Roma e o consenso de Berlim não são o mesmo, porque em relação ao consenso de Berlim a Comissão teve caladinha, em relação ao consenso de Roma está a reagir. Eu acho que nisto eu não vi ainda ninguém a dizer em Portugal que as sanções deviam ser aplicadas. O PSD e o CDS, porque evidentemente sentiram que era a sua política também que estava a ser julgada, viram logo dizer que não tinha sentido nenhum. Pôr tudo no mesmo saco não ajuda, João. Não, nisto, vamos lá ver. Pôr tudo no mesmo saco não ajuda. Carlos Rinho, factos são factos. E aquilo que eu disse foi, estas sanções, este quadro sancionatório foi aprovado
por PS, PSD e CDS, como o Tratado Orçamental foi aprovado por estes três partidos. Estou à vontade porque o PCP, desde a primeira hora, denunciou estes instrumentos e alertou para o que seriam os seus efeitos. Aí estamos confrontados com eles. O PCP queria estar fora do euro, para isso não se aplicava sequer. Sim, é verdade. Inês, vamos seguir então um pouco em frente. Sequer, Estamos aqui perante um conjunto de sanções que, de facto, como o João lembrava e bem, o PSD e o CDS se mostraram contrários à sua aplicação, ainda que, de facto, Portugal tenha violado a meta do déficit. Num cenário em que existe um tratado orçamental e em que se pretende que uma Comissão Europeia seja mais forte, não faria sentido, pelo menos, começar a aplicar as sanções alguma vez, caso sob pena de a Comissão perder a face? Isso é uma discussão interessante, porque é a discussão que existe. Não é bem a Comissão perder a face, eu acho que há aqui uma certa, talvez confusão às vezes nestas questões. Mais do que perder a face, é uma questão de incentivos. É por isso que estas sanções existem. O fundo, inicialmente, quando elas foram criadas, já com o Pacto de Estabilidade há muitos anos atrás, a questão que se punha era a questão dos incentivos para os países que, participando todos na mesma união monetária, digamos, e como acabou por se verificar, que beneficiavam, de certa forma, de uma redução de taxas de juro que era proporcionada pelo facto de alguns países, não todos, alguns países maiores terem contas públicas muito controladas, não todos, é verdade, e nem sempre, mas havia, em economia nós temos um termo para isto, mas enfim, não entrando por aqui, o ponto era não criar incentivos aos países entrarem em cumprimento fiscal. Portanto, esta é a motivação. No que se aplica, no caso português, eu acho que existe uma questão muito importante, embora tecnicamente e de uma forma automática poderia legalmente ser possível aplicar sanções, no caso português, tendo em consideração até em particular que o objetivo das sanções é uma questão de incentivos, e é essa a sua fundamentação, neste caso, aplicar sanções era realmente ir contra todos esses incentivos, porque é verdade que Portugal, com o anterior governo, fez um esforço gigantesco. Em todos os casos em que a Comissão venha a aplicar sanções a algum país? Não necessariamente, porque no caso de Portugal nós fizemos, os portugueses, com o anterior governo, mas foram os portugueses, fizeram um esforço gigantesco de consolidação orçamental. Nós tivemos uma consolidação orçamental em termos de saldo estrutural de perto de 7 pontos percentuais entre 2010 e 2015. Portanto, a nossa situação em termos orçamentais hoje em dia é muito diferente do que era. E aplicar sanções neste momento seria realmente um desincentivo. Bom, para além de ser enfim, estaria a mandar um sinal errado, não é? Portanto, eu acho que, fundamentalmente, neste momento, e no caso específico de Portugal, que fez um esforço tão grande, acho que não faz muito sentido, politicamente, embora seja possível legalmente, não faz muito sentido politicamente aplicar as sanções. E por isso, obviamente, nós estamos contentes por enquanto, as notícias disserem que, por enquanto, não haveria... Mas enfim, nunca se sabe, mas por enquanto não se perspectiva que isso aconteça, efetivamente. Joana, no que diz respeito a esta questão toda da aplicação de sanções, nós sabemos que o ministro Mário Centeno foi para Bruxelas com um argumentário bastante bem elaborado para tentar defender a não aplicação dessas sanções, nomeadamente o facto de o governo anterior ter seguido mais ou menos um conjunto de medidas impostas pela Troika e que, ainda assim, o déficit não conseguiu ficar em valores inferiores aos 3% e, como tal, a própria Comissão Europeia não seria do seu interesse em aplicar sanções, porque seria estar-se a sancionar ela própria. Imagino que acha que, de facto, esse discurso acabou por ter cabimento em Bruxelas, ou de facto estamos mesmo isto só não funcionou porque havia as eleições de Espanha pelo caminho? Era aí que eu queria chegar, antes de mais cumprimentar os meus colegas de mesa. Era aí que eu queria chegar, à questão das eleições de Espanha e da forma como tudo isto está a ser gerido. O Tratado Orçamental é uma camisa de 7 varas, impõe metas absolutamente inatingíveis e depois controla os instrumentos através dos quais se pode atingir as metas para nos manter sempre sob a direção política de Bruxelas. E essa que é a questão que eu acho que nós temos que começar definitivamente a concluir do ponto de vista público. É que a maneira como Bruxelas gera as políticas de austeridade é uma gestão política, ponto.
E isto é uma ofensa aos países. A forma como Bruxelas lida com dossiês como pacotes de austeridade à Grécia ou com pacotes de austeridade a Portugal, a forma como Bruxelas e a Comissão Europeia lida com a pobreza e a miséria de milhões de pessoas para gerir processos eleitorais internos, seja da Alemanha, seja de Portugal, quando apoiava pacotes de austeridade e pedia mais austeridade à Grécia para provar que nós é que éramos os bons alunos e conseguir gerir internamente eleições, é uma vergonha absoluta. E isto é a negação da própria Europa e não admira que com processos destes, que depois os nacionalismos e as extremas-direitas ganhem cada vez mais força, porque aquilo que nós estamos a ver é que isto depende pura e simplesmente de Bruxelas querer impor uma política de austeridade. Por isso é que as sanções, não é, que agora aparecem para sancionar a política, é verdade, do anterior governo, mas apenas porque a maioria em Portugal mudou. Porque se a maioria em Portugal não tivesse mudado, então Bruxelas seria com certeza muito mais meiga e muito mais tolerante relativamente ao processo português. Se não houvesse em Espanha a possibilidade de eleger... Não quer dizer que no fim não chegasse lá na mesma sanção. Nunca podem desviar-se do caminho. Nunca podem desviar-se do caminho. Como algo positivo, não é? Aqui a questão é nunca permitir que país nenhum se desvie do caminho da austeridade e se desvie daquele destino que Bruxelas já traçou para os países do Sul, que é terem mão de obra barata, direitos laborais a zero e não levantarem a cabeça em termos de política própria, de definição democrática das políticas. E isto... Quer dizer, isto chega a ter laivos de ocupação efetiva em termos de política económica. A falta de democracia que a Comissão Europeia está a começar a impor, ou continua a impor aos países sobretudo do Sul, mas não só, pode ter consequências absolutamente desastrosas para a Europa. Carlos, a solução seria mais integração, ou seja, em vez de termos os Estados preocupados em ter uma determinada orientação, uma determinada política, verdadeiramente criar um projeto europeu em que todos estivessem dentro do mesmo chapéu? Obviamente que a finalização da arquitetura económica e financeira ajudaria muito, uma maior integração ajudaria muito, mas eu queria dizer que eu concordei com tudo aquilo que a Joana disse, excepto na forma como ela, mais uma vez, fala de Bruxelas, como se o projeto europeu não fosse um projeto democrático e como se aquilo que neste momento acontece em Bruxelas é o resultado, infelizmente, de uma soma de votações que nós temos que inverter, que faz com que a direita tenha a maioria nos órgãos de decisão da União Europeia. Nós temos que mudar isso. Bruxelas pode ser diferente. É importante que Bruxelas seja diferente. O que é que aconteceu? Mas não pode depender disso, o que é que aconteceu, por exemplo, em relação a esta questão das sanções? O modelo. Uma coisa foi aplicado o modelo de Bruxelas. Foi feito um empobrecimento brutal. Como disse, 7% foi aquilo que os portugueses foram levados a empobrecer. Não cumprimos as regras por razões pontuais e podemos justificar que não há senso em aplicar sanções assim. Mas a resposta, aquilo que eu acho, é que com estes instrumentos dificilmente se consegue cumprir as regras e, sobretudo, dificilmente se consegue cumprir as regras com o sentido mais profundo da política, que é servir as pessoas, que é tornar a vida melhor para as pessoas, que é nós temos que ter políticas que fomentem o crescimento, que fomentem a dinâmica económica, que fomentem o emprego e, a partir daí, como se vê na Alemanha. A Alemanha consegue crescer, consegue não ter déficits. E, portanto, os outros países também têm que poder usar instrumentos que lhe permitam ter um outro equilíbrio macroeconómico e cumprir os déficits. Porque o que nós estamos a verificar é que a estratégia que tem sido imposta é uma estratégia que, por um lado, é altamente penalizadora para as pessoas e, por outro lado, também não resolve a questão financeira. Tem, de facto, os países e os governos amarrados. E é por isso que é muito importante nós percebermos que aquilo que nos divide é menos do que aquilo que nos junta e temos que trabalhar em conjunto para dar força a quem quer outro tipo de instrumentos. Por exemplo,
Eu não quero estar aqui a... Eu também sei que o João ou a Joana podem rapidamente falar-me de François Hollande, que está muito amarrado às questões alemãs e não tem dado um grande contributo neste domínio. Mas os documentos produzidos por Itália e por Matteo Renzi são documentos muito interessantes, de uma visão diferente, de maior integração, de outro tipo de políticas, e nós temos de nos bater por esse tipo de alternativa. Dentro do quadro do tratado ainda há soluções. A curto prazo. Depois, a um prazo mais avançado, eventualmente também teremos que rever algumas das linhas do tratado. João, de que forma é que um eventual referendo no Reino Unido que dite a saída do Reino Unido da União Europeia irá impactar numa decisão que Bruxelas venha a tomar sobre a aplicação futura de sanções? Uma eventual saída do Reino Unido da União Europeia, que não, a esta distância, e pelo posicionar das diferentes forças do terreno, não parece muito provável, mas seguramente teria impactos significativos. Como o próprio processo do Brexit, o processo de referendo, já terá impactos significativos, independentemente do resultado. Isto mostra, desde logo, uma coisa muito importante, que é, ao contrário daquilo que nos andaram a dizer durante anos, é possível um país, no seio da União Europeia, negociar condições específicas em função do seu interesse específico. O Reino Unido fê-lo pelas piores razões. Razões péssimas que trarão consequências que vão perdurar por muito tempo para a União Europeia. Nada ficará como antes, independentemente do resultado deste referendo. Mandou-se por terra aquele que era um dos pilares do processo de integração, o da livre circulação de pessoas. Foi completamente arrasado com isto, não é? Entre outros. Mas, independentemente deste resultado, isto já trará consequências. Agora, independentemente disso, mostra que é possível, ao contrário do que nos andaram a dizer, as tais regras de Bruxelas não são escritos em pedras sagradas. Um país pode, e se pode o Reino Unido, tem que poder outro país qualquer, defender os seus interesses e ajustar o seu estatuto no processo de integração à sua vontade, à vontade do seu povo e à sua situação e condição específicas. Mas assim o projeto europeu ficará uma manta de retalhos e não um projeto... Mas o que é que ele é hoje, no fundo, se não isso? O problema tenta-se caminhar para uma integração. O problema é que nunca Estados como Portugal tiveram condições que olhassem à sua situação particular. Também é verdade seja dita que nunca os nossos governos reclamaram essas condições. Podiam e deviam tê-lo feito, e o exemplo do Reino Unido aí está para o demonstrar. Agora, nós temos que... Parece que há um acordo agora que estas imposições de Bruxelas não nos servem. E o Carlos Rinho diz, faltam instrumentos. Bom, das duas uma. Ou nós continuamos a aceitar imposições e esperamos que um dia venham imposições, estas hoje são más, mas esperemos que venham imposições que sejam boas, ou então nós tomamos nas nossas mãos esses instrumentos. Eu estou de acordo que nos faltam instrumentos. O que não estou de acordo é ficar eternamente à espera que Bruxelas mude para que as coisas em Portugal possam mudar, porque isso não vai acontecer nunca. Mas essa é a questão, vão mudar, mas sempre para pior. De mais integração, mas sempre a favor de fragmentação. Fragmentação ou integração? Eu sou a favor de mais integração. Mais integração. Eu sou fragmentação é aquilo que vai acontecer à Europa se ela continuar como está. É o que está a acontecer. Por isso é mais integração. Fragmentação é a política atual da Europa. Estados como Portugal. Agora, o que temos que fazer... Portugal sozinho tem que admitir que ficará numa situação pior do que dentro integrado num projeto europeu. Deixe-me dizer, não é isso que está em cima da mesa. Pelo menos não me ouviu falar nisso. O que está em cima da mesa é o país recuperar instrumentos de soberania no plano monetário, no plano económico, no plano financeiro, da gestão financeira do Estado. Isto já há países hoje que têm esta flexibilidade maior, estando dentro da União Europeia, do que aquela que Portugal tem. É uma situação normal ainda hoje na União Europeia, países estarem na União Europeia e não estarem no euro. Não são tão poucos quanto isso e, curiosamente, os que não estão no euro, não há nenhum deles que hoje queira entrar no euro. Estão a prolongar indefinidamente e propositadamente as derrogações que os mantêm fora do euro. Portanto, o país tem, no imediato, que recuperar esses instrumentos que hoje estão nas mãos de outros e que estão a ser pessimamente utilizados contra os nossos interesses. Então temos de os recuperar nas nossas mãos e utilizá-los a favor dos nossos interesses. Política monetária, cambial, orçamental, gestão financeira do Estado. Não podemos estar, e isso de facto, e eu estou de acordo, e isso eu estou de acordo de facto, que é profundamente antidemocrático o processo de integração que se baseia num modo de funcionamento e que tem os fundamentos que este tem, em que permite imposição
a países menos populosos, países mais débeis economicamente, por parte dos países mais poderosos e mais populosos, de políticas contrárias aos seus interesses. Não esqueçamos nunca, podem lá pôr todos os instrumentos, e os federalistas querem dar mais instrumentos à União Europeia. Mas depois há uma relação de forças. Há uma relação de forças. Partilhar soberania. Há uma relação, não é partilha de soberania. Isso é uma profunda mistificação. A partilha de soberania que o Carlos Rinho está a falar traduz-se nisto. É partilha de soberania. Posso concluir? Eu concluo com isto. A partilha de soberania que o Carlos Rinho está a falar é que resulta do quadro institucional que hoje temos, que resulta fundamentalmente do Tratado de Lisboa, que foi aprovado também pelo PS, PSD e CDS. É isto. À volta do Conselho são 28, mas há 6 que têm 70% dos votos. Os outros 22, todos juntos, têm 30% dos votos. É isto a partilha de soberania. É isto a partilha de soberania. Portugal, nesta visão, conseguiria uma mudança no dia, e o Carlos Rinho disse isso de uma forma muito clara, no dia em que as coisas em Bruxelas mudem, no dia em que esta relação de forças de 28 seja, no dia em que e em que 70 têm, e em que 6, meia dúzia, têm 70% dos votos, no dia em que isto mude. Ora, podemos esperar de braços cruzados. Nesse dia, a situação de Portugal não será famosa. Bom, vamos as eleições na Alemanha, não é? Mas vale fazer campanha para a Alemanha, porque as eleições em Portugal deixaram de valer. A Alemanha sozinha também não consegue fazer nada. Um último comentário para fechar esta questão das sanções, e temos que ir para intervalos. Como é que entende as declarações do líder do Partido Popular Europeu, tão ao arrepio daquilo que o PSD defendia de que era necessário impor sanções a Portugal? Eu antes de entrar para aí, eu estava a ouvir o debate que nós tivemos agora e gostava de fazer algumas observações. E começaria talvez por dizer que o caminho que nós tivemos de fazer, que os portugueses tiveram de fazer com o anterior governo, foi um caminho que não nos foi imposto pela União Europeia. Eu acho que é preciso ter muito, nem pela União Europeia, nem sequer pelo FMI. O que aconteceu é que nós chegámos a um ponto em que simplesmente tínhamos zero capacidade financeira para fazer face às responsabilidades de pagamentos de salário. Isso não tem nada a ver com políticas europeias, nem do FMI, nem de regras europeias, não tem nada a ver com isso. Mas o que eu estou a dizer é precisamente que nós não tivemos a obrigação, repare, nós realmente tivemos uma intervenção, mas a intervenção também foi no sentido de nos financiar uma parte do déficit, porque o que estava em causa era ou nós aceitávamos apoio financeiro de algumas instituições, condicionado, ou então no dia seguinte tínhamos déficit zero. Passávamos de um 11% de déficit para 0% de déficit num dia. Portanto, isto eram as opções em cima da mesa. Eu acho que nós não podemos nunca discutir o que se passou nos últimos anos sem compreender e esquecendo-nos do ponto de partida. Portanto, eu acho que isto é importante ter em mente. Em segundo lugar, o que é que nós podemos fazer e como é que nós poderíamos resolver este problema? Nós tínhamos, e continuamos, ainda falta resolver uma parte do problema da política orçamental. É verdade. E tivemos um problema que já foi muito mitigado ao longo do tempo. E temos, o que me parece ainda mais grave, um problema sério de crescimento. E esse problema de crescimento é muito importante, porque eu acho que aqui é que, fundamentalmente, as opiniões de todos os que estão aqui à volta da mesa diferem de uma forma muito significativa. E eu, pessoalmente, sinto-me muito diferente e as nossas posições me divergem muito. E divergem porquê? Porque as soluções que foram tentadas para Portugal, em particular no período digamos, esta crise, foram soluções que não tinham sustentabilidade de longo prazo. Não tinham. Atirou-se dinheiro para cima dos problemas sem a mínima visão sobre o que seria uma economia que poderia gerar um potencial de crescimento suficiente para nós convergirmos sequer com a União Europeia. E porquê é que isto não aconteceu? E porquê é que não aconteceu? Houve uma enorme falta. Houve uma enorme falta. Deixem-me só terminar, desculpe, Carlos. Muitos bilhões para cima do BES, muitos bilhões para cima do BANIF. Deixe-me só terminar. O problema fundamental é que nós não criámos, no período antes de 2011, não criámos condições
várias situações. Não criámos condições para as empresas terem uma capacidade de se desenvolverem e poderem competir no mercado internacional e assim criar mais emprego. Não criámos condições que permitissem que a formação das pessoas fosse uma formação real e efetiva. E, portanto, ao não fazer isto, reduzimos o potencial de crescimento da economia. E o que aconteceu, efetivamente, é que nos 10 anos antes da crise, nós tivemos um crescimento médio, digamos, de 1,3%. 1,3% antes da crise. E durante a crise? Não é? Depois da crise baixou muito mais. Mas antes da crise foi 1,3%. Oh, João, deixa-me só terminar. Pode dizer desde a adesão ao euro. Foi nessa altura que isso aconteceu. Foi desde a adesão ao euro. Não, no princípio dos anos 90 tivemos crescimento maior. Desde a adesão ao euro. Foi no final dos anos 90, início da... Isso é outra discussão. Mas o ponto fundamental é que o que nós precisamos de fazer agora é criar condições para a economia crescer. E nós não estamos a fazer isso. Nós continuamos a não fazer isso. A única que nós não estamos a fazer... Mas é diferente, Joana. E é diferente porquê? Porque há várias maneiras de pensar a economia e de pensar como é que se faz crescer uma economia. Enquanto não houver, enquanto não se criarem condições... Para a Comissão Europeia enquanto não se... há umas que funcionam melhor do que outras. Mas a solução que foi tentada até... Nos anos até 2011, nitidamente não funcionou. Mas é que nem sequer é isto. A austeridade não é... Carlos, não é isso. A questão da austeridade foi uma obrigatoriedade, porque o Carlos sabe perfeitamente, e eu acho que sabe perfeitamente tão bem como eu, que as soluções não eram... A solução não era, nós vamos reduzir o déficit lentamente. A solução era, reduzimos o déficit lentamente e alguém nos apoia financeiramente. Quem é que aceita? Aceitou a Comissão Europeia, aceitou o FMI e os nossos parceiros europeus, que não são ogres, pelos vistos aceitaram dar-nos dinheiro, basicamente. Depois, a segunda solução... A segunda solução... Nós depois podemos entrar por aí. Mas a segunda solução, ninguém nos deu dinheiro. Então nós recebemos líquido, Reestruturámos a dívida, por acaso. Nós continuamos a pagar em juros aquilo que se rouba o salário. O Presidente do Fundo de Estabilidade Financeira, o Sr. Redley Goldman, dizia que foi um bom negócio para a Alemanha. Nós temos que ir a intervalo, sim. Para concluir, por favor, Inês. E, portanto, voltamos à segunda parte. E, portanto, as soluções eram estas, ou então era déficit zero. Era déficit zero. Era nós dizemos, está bem, não queremos fazer nada disso. Então ninguém nos dá dinheiro. Basicamente, deram-nos... Ninguém nos dá dinheiro, ponto. Sim. Emprestam-nos dinheiro, obviamente, e nós temos que pagar, é certo. Mas o ponto é que ninguém nos queria emprestar. Estamos aqui a assumir que havia uma multitude de instituições e pessoas que queriam financiar a nossa dívida. Não havia. Não havia. Não é? A realidade é esta. Ou era zero, ou era este caminho. E, portanto, não fomos nós que escolhemos este caminho, João. Quem escolheu este caminho até foi o PS. O PS escolheu este caminho. E nós entramos no caminho, quando recebemos o governo, era este o caminho. E nós fizemos o caminho. Nós fizemos o caminho. Nesta altura disse que, independentemente, seria essa a política dele, independentemente de haver ou não FMI. Mas e porquê que seria essa a política dele, independentemente do FMI, João? Porquê? Porque nós, com a dívida no estado em que estava, nós não conseguimos crescer com a dívida no estado em que está. As opções, mas vai começar a diminuir. As opções são diferentes, não é? As suas opções, João, as opções tipicamente... Sim, mas vão demorar quanto tempo a chegar ao ponto em que estava em 2010? As vossas opções são não pagar. É a realidade. As vossas opções tipicamente nós não pagamos. Mas não pagamos, voltamos ao mesmo ponto. É criar condições para que possamos pagar. Nós não vamos pagar. Meus senhores, vamos entrar precisamente na questão... Eu sei que sim. Vamos, e vai ser recompensada por isso. Vamos entrar na questão precisamente da renegociação da dívida na nossa segunda parte. É tempo agora para um curtíssimo intervalo. Voltamos já. A economia não para almoçar. Bem-vindo de regresso ao Europa 28. O Eurogrupo aprovou uma ajuda de mais de 10 mil milhões de euros à Grécia, depois do encontro dos ministros das Finanças da zona euro. O FMI anunciou que deve participar no resgate a Atenas, desde que haja uma reestruturação da dívida. Os ministros da zona euro chegaram a acordo para disponibilizar um total de 10,3 mil milhões de euros para a Grécia no âmbito do terceiro resgate.
Depois de 11 horas de reunião, os ministros decidiram que a primeira tranche de 7,5 mil milhões de euros chega ao país em junho e que os outros 2,8 mil milhões devem ser entregues depois do verão se os gregos cumprirem os compromissos assumidos. Em causa está a necessidade de medidas ao nível das pensões e privatizações e também nos setores bancário e energético. O dinheiro libertado deve ser usado para pagar contas pendentes e o serviço da dívida, já que a Grécia tem retornos significativos a fazer ao BCE e ao FMI. Depois do Eurogrupo, o Fundo Monetário Internacional anunciou que deve participar no resgate à Grécia desde que haja sustentabilidade para reestruturar a dívida. O diretor da delegação do Fundo na Europa, Paul Thompson, sempre defendeu que a dívida grega é insustentável e que era preciso um alívio. Assim, os técnicos do FMI vão recomendar que o fundo integre o acordo financeiro com Atenas até ao final do ano. Joana, estamos aqui perante uma admissão, finalmente, de que a dívida grega não é sustentável. Pergunto-lhe se Portugal devia adotar esta boleia e aproveitar também para tentar, de alguma forma, reestruturar a sua própria dívida. Há muito tempo que isso é sabido, há muito tempo que se sabe que as dívidas nos níveis em questão são absolutamente insustentáveis. Estávamos aqui a comentar em off e é verdade, quer dizer, é ridículo quando a Troika empresta dinheiro à Grécia para a Grécia pagar emprestado aquilo que deve à Troika e no meio disto há juros que são apenas o lucro e que sai diretamente da austeridade e da pobreza que está a ser imposta ao povo grego. Quer dizer, isto leva-nos ao ridículo. São menores do que em Portugal os juros neste momento. Sim, mas isto leva-nos ao ridículo do que está em causa. E o que está em causa é a imposição de uma política e nada por outros meios, digamos assim, claro, que não apenas a pura disputa política. E eu ia dizer uma coisa há pouco, que nós temos que ser sérios neste debate. E o branqueamento histórico que se está a fazer sobre como é que nós chegamos às políticas da austeridade não pode fazer caminho. Quer dizer, de repente, parece que toda a gente se esqueceu o que é que aconteceu em 2008. Claro. Em 2008, os bancos faliram. Os bancos faliram. E os Estados meteram milhões e milhões e milhões públicos para salvar bancos. E foi esse o início da crise. Ninguém andou a viver as suas possibilidades a não ser os bancos. Isso foi o início da crise. Portanto, nós temos que lidar com este problema. Não vale a pena dizer que o problema das finanças públicas dos Estados é a preguiça dos portugueses. Porque isso além de ser ofensivo, é historicamente uma ficção. Agora, mas os bancos também prestavam dinheiro à economia, certo? Às empresas e aos particulares, certeza, mas em excesso e se calhar com condições de atribuição de créditos não muito correta. A história da crise do subprime mostra isso mesmo. Deixou-se os bancos fazer o que queriam. Desregulação. Sim, exatamente. Foi a desregulação dos bancos e a à vontade com que os bancos faziam aquilo que queriam e em grande parte continuam a fazer, que nos trouxe até aqui. Estamos todos nas mãos dos mercados financeiros, infelizmente. E depois nós temos aqui um outro problema, que é a entidade que supostamente, devido à sua escala, teria capacidade para fazer frente aos mercados financeiros, juntou-se ao inimigo. Se alguma vez não foi, que é a União Europeia. A União Europeia, a integração europeia, que supostamente devia ser um instrumento dos povos para se defenderem da integração do capital, que já está há muito tempo integrada à escala global, quer dizer, aquilo que faz é proteger os mercados financeiros, proteger os interesses das grandes elites financeiras internacionais contra os povos. E depois querem que os povos olhem para a Europa e vejam coisas boas. Diga-me um problema hoje que a Europa enfrenta para o qual a União Europeia tenha uma solução. Um problema. Refugiados, não tem. Crise financeira, não tem. Pobreza, falta de emprego, não tem. Não há um único... Até a questão ambiental, não há um único problema. As pessoas olham para a União Europeia, olham para a Europa e só veem problemas, não veem soluções. Desigualdade, educação. Não há hoje em dia, com a opção da austeridade, a União Europeia transformou-se num monstro. E é difícil olhar para a União Europeia e esperar coisas boas, esperar soluções. Esse monstro é o melhor monstro do mundo. Acabou. É um monstro, mas é o melhor monstro do mundo. E ela é a negação da própria Europa, porque a Europa pode ser um projeto político. Esta União Europeia é a negação da Europa. Carlos,
Perante esta discussão que esteve em cima da mesa no Eurogrupo e que se percebeu pelo tempo que demorou que foi difícil e que foi um parto difícil, inclusive alguns dos ministros das Finanças utilizavam mesmo essa analogia. No entanto, ficamos aqui um pouco na dúvida de que o alívio da dívida grega só vai poder acontecer provavelmente depois das eleições alemãs, de facto. Pois, se não é... Para já vai ter que haver uma libertação a curto prazo deste empréstimo, porque, como a Joana disse, grande parte deste empréstimo é para pagar e, portanto, ajudará também nas eleições alemãs, porque será também para pagar a bancos de todo o mundo, mas grande parte deles também bancos alemães. Aliás, esse é o grande problema de todo este processo, que é, de facto, mais de 90% do dinheiro que tem sido emprestado à Grécia e também parte a Portugal não fica na Grécia, não é integrado no sistema produtivo grego, é para fazer o roll-up da dívida, é para ir pagando dívida. E também já houve na Grécia um perdão de dívida, e também não resultou. Portanto, também é preciso termos consciência que nem estes empréstimos sucessivos têm ajudado a Grécia, nem o perdão da dívida ajudou a Grécia. Então, o que é que isto significa do meu ponto de vista? Isto significa que o que é de facto necessário é permitir que a Grécia tenha políticas diferentes, tenha outro tipo de instrumentos. Eu acho que pode fazer algum sentido, por exemplo, reconverter a dívida em possibilidade de investimento no próprio país. Isso sim, isso poderia fazer a diferença, quer na Grécia, quer em Portugal, que é reconverter a dívida em investimento produtivo no país. O que tem acontecido na Grécia é, nos sucessivos pacotes, a Grécia tem sido obrigada a vender ativos esses que eram ativos que lhe permitiam gerar riqueza para pagar a dívida, portanto, está cada vez mais enfraquecida. Mais uma vez, eu acho que a questão se coloca ao nível dos instrumentos e das políticas. E com estes instrumentos e com estas políticas, a questão é muito clara. Com ajustamento, a austeridade não é regeneradora, o ajustamento não cria potencial. Agora, o potencial pode levar ao ajustamento. E esta diferença é decisiva. João, muito rapidamente, porque temos muito pouco tempo, ainda queria também ouvir a Inês nesta questão, que é... O governo grego acabou por ter, apesar de ser um governo diferente, que finalmente fez a diferença em relação àquilo que costumava ser o normal nas eleições, ainda assim teve que ceder e adotar as medidas que a Comissão Europeia lhe exigiu, nomeadamente no que diz respeito à reforma das pensões. Não teve que ceder, a sua opção foi essa. De facto, o confronto com as instituições europeias chegou a um ponto tal em que das duas uma. Ou o governo grego cedia à chantagem e claudicava do ponto de vista do que eram as suas posições, fazia, se quiser, o mesmo ou algo muito parecido com aquilo que antes dele fizeram o PASOK, a Nova Democracia, ou enfrentava até ao fim ia até ao fim nesse confronto, sendo que isso significava romper com as instituições europeias e, concretamente, vamos falar claro, sair do euro. E a maioria dos gregos foi a maioria. Foi a maioria. A verdade é que a Grécia, os gregos votou no referendo. Se fez um referendo na Grécia. E disse não. A verdade é que se fez um referendo na Grécia que todas as instituições europeias transformaram, apesar de o não ser, mas a verdade é que as instituições europeias transformaram esse referendo num referendo sim ou não ao euro. Recordemos da chantagem daqueles meses, dizer vocês estão a votar se querem ficar ou sair no euro, e os gregos disseram, 2/3 dos gregos disseram não. Claro. E, portanto, vamos lá ser claros nisto. O Syriza, o governo grego, fez a interpretação contrária daquilo que os gregos disseram em referendo e decidiu ceder à pressão e à chantagem e claudicar naquele que era o seu programa alternativo, no que era as suas propostas alternativas. Há aqui um problema que não é novo, mas, mais uma vez, a experiência grega demonstra-nos é que, em qualquer circunstância, ceder ao chantagista leva sempre a mais chantagem no futuro. Não há nunca uma libertação da chantagem. Nós cedemos hoje, amanhã estamos a ser outra vez vítimas de chantagem, depois da manhã é a mesma coisa. A Grécia, no fundo, se quiser, é a melhor ilustração prática da impossibilidade de um país submetido aos constrangimentos da moeda única, da União Económica e Monetária,
poder prosseguir uma política alternativa. Há pouco a Inês dizia, Portugal, desde o início da década de 2000 até à irrupção da crise, cresceu a 1%. É verdade. 1,3 Mais precisamente, desde a entrada no euro até ali 2008, 2009, teve taxas de crescimento miseráveis. Depois disso teve recessão. Em termos acumulados, Portugal produziu o ano passado menos riqueza em termos absolutos do que aquela que produzia quando entraram em circulação as notas e as moedas em euro. Isto é assim, não foi só o problema da crise, há pouco a Joana dizia, não foi só a situação dos bancos. Há uma crise que se abate e que tem consequências diferentes, dependendo do estado em que estava cada um desses países. E Portugal estava já numa posição, desde o início da década, de um modo muito particular, antes disso também tinha as suas fragilidades, e não eram poucas, mas sobretudo desde o momento da adesão ao euro, que se dá um decréscimo da produção industrial superior a 10%, da produção agrícola na casa dos 15%, um disparar da dívida, já aí a dívida disparou, um disparar do desemprego, um disparar da dependência face ao exterior. Isto foi o resultado do euro. Está no euro. Exatamente. Também tem argumentos para estar no euro. Exato. Vamos aqui terminar com a última questão. O conjunto de medidas que a Grécia está a ser obrigada a adotar, nomeadamente no que diz respeito ao reforço das privatizações, é de facto um impedimento para que tenham receitas para poder pagar a sua dívida? Bom, a questão da Grécia, eu andava e voltava um bocadinho para trás, para percebermos um bocadinho o que é que aconteceu. E o João estava a referir há bocado o facto do governo do Syriza ter claudicado. E eu acho, e é verdade, claudicado, não sei se é a palavra, mas desistiu do processo ou da ideia que tinha em curso para o país e desistiu por um bom motivo, que foi achar que sair do euro era pior. A questão não era tanto os impedimentos que existem por haver constrangimentos, é que a Grécia preferiu estar com o constrangimento, manter o constrangimento do euro, do que a outra opção, que era uma opção que representava, na opinião do governo do Syriza, e eu não sei, eles terão estudado, que na opinião do governo do Syriza representava riscos demasiado grandes para serem corridos. E sabendo eles que isso implicava, já nessa altura, uma condicionalidade, consideraram que essa condicionalidade traria mais vantagens para o país do que atirarem-se para esta hipótese de sair do euro. Portanto, eu acho que é preciso ter cuidado ao compreendermos isto. Eu acho que percebemos melhor quais são os riscos que existem. E não querendo entrar no debate sobre as vantagens do euro, existem realmente vantagens em estar no euro. Agora, será que nós aproveitamos bem as vantagens? Não sei. Eu acho que nós devemos ter feito coisas muito diferentes desde que entramos no euro, certamente. Na questão grega, o conjunto no que diz respeito à Grécia, em um minuto, todas as soluções, o problema da Grécia é bastante mais complexo do que o nosso, por causa do tamanho, do tamanho da própria dívida, que é muito maior do que o nosso, e porque a posição de partida em termos de situação estrutural da economia também é muito diferente da nossa. E, portanto, os custos com o serviço da dívida são menores, neste momento. Porque eles têm têm uma composição diferente, têm uma composição diferente e portanto, é verdade. Agora, a realidade é que, sendo a situação deles diferente, os remédios que têm sido propostos ao longo de todos estes anos, houve uma fase em que havia que não era aplicado de todo. Eu até acho que a Grécia é exatamente o exemplo em que não é um exemplo daquilo que acontece quando se aplica a austeridade europeia, digamos, se quiserem pôr nestes termos assim uns termos um bocadinho de esquerda radical. Porque a Grécia, na realidade, passou o tempo todo a tentar evitar fazer isso. Portanto, em parte, o prolongamento enorme que temos tido deste programa se deve também a esse facto. Agora, também é certo que a Grécia foi o primeiro país a registar a ter esta crise que obrigou a uma intervenção. E a intervenção inicial teve uns termos muito diferentes dos outros países e, portanto, eventualmente mais complicados para eles. Meus senhores, a todos, muitíssimo obrigado pela vossa participação. O Europa 28 fica por aqui. Fique connosco. Obrigado.